Sejam bem-vindos mais uma vez em Insônia Literária. E antes de começar, não esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações, seguir a gente no Instagram e também Stephen King Brasil. E para quem gosta do tio Steve, é só ir lá também no blog stephenking.com.br. E o conto que a gente vai falar sobre hoje será Dois Filhos da Mãe Talentosos, da última obra do Stephen King, Mais Sombrio. Apesar do nome mais sombrio, esse primeiro conto trata do tema morte, reclusão, talentos, surpresa, mistério, mas não condiz muito com o nome do livro. Eu acredito que seria até um conto assim feliz. Não tem nada de trágico além da morte, lógico, mas aqui nessas circunstâncias não tem muito trágico também não. E o que é de interessante nessa história, o que a gente acha de interessante? Porque ele trata sobre um escritor, fala sobre críticas literárias, sobre uma jornalista que quer saber se era uma coincidência ou não o destino de dois homens de uma cidade pequenininha, do fim do mundo, mais de 40 anos, se tornarem escritores bem-sucedidos. Esse é o grande mistério que vai se desenvolver durante toda a trama. Mas o que eu achei interessante também é que personagens que são citados como Donna Tartle, Ron Charles, Dr. Goodwin, Ruth Crawford, alguns deles realmente existem. A Donna Tartle é uma escritora, romancista, ensaísta e crítica. O Ron Charles realmente trabalha, agora não estou lembrando, para o Washington Post, ele é um crítico literário. O Dr. Goodwin, ele não existe, viu, gente? Ele é só uma marquinha de refrigerante. E a Ruth Crawford, ela existe, coincidência ou não, se existe, não sei se é um nome comum, porém, não é uma jornalista, não é essa nossa repórter principal aí do livro. Ela é uma musicista americana super antiga. Mas, o que a gente pode achar também de referência no livro à medida que a gente vai lendo aí, quem lê muito Stephen King e que pode lembrar, seria aqui. Ele fala muito do contato de Castle, né, de Castle. Ele vai citar com certeza Castle Rock e Harlow, que é uma cidadezinha, né, onde se passou Salem Lot, ou Salem, Salem Lot é o nome da cidade, a obra Salem. Inclusive Harlow é onde o filho do escritor, do personagem aí, nasceu. Ele vai falar um pouquinho mais de Castle Rock, porque ele vai citar Escadaria Suicida, que a gente vê em Gwendy. Ele também vai falar dos Sábados dos Ratos, em Harlow, onde a gente vai lembrar de Salem. Ele também vai falar sobre o Lago Dark Score, que é mencionado em Saco de Ossos. E para quem leu Cemitério, eu ia falar já Cemitério Maldito, o Cemitério, ele vai citar o Cemitério Micmac. E acontece também que ele acabou escrevendo mais uma história que se passa durante o Covid. E também para quem gosta de poesia, né? Ele vai citar Robert Frost, inclusive ele gosta muito desse poeta. Inclusive eu acabei falando, não. Ai, gente, como é que a gente fala? A gente não lê uma poesia, mas a gente não cita uma poesia, a gente... eu só sei que na minha formatura de inglês eu acabei na formatura falando aí uma poesia do Robert Frost. E para quem gosta de muita poesia mesmo, porque é uma coisa que eu não gosto, ele vai citar um trecho de um poema que realmente existe. Inclusive, esse pedacinho aqui, ó, abre aspas, faz-lhe a volta 3 círculos no piso, reticências. É do Kubla Khan, não é do Kubla Khan, não. O nome da poesia é esse, e é do Samuel Taylor. Então, na hora que chegar nesse trecho aí, quem gosta de ler a poesia integral, essa poesia existe. Uma coisa interessante também é que a repórter vai correr atrás, né? E a gente vai acabar descobrindo pelo filho dele que o escritor, ele desde sempre quis escrever, mas as histórias dele eram bem sofridas. Não tinha um bom final, não se perdia no meio do caminho. O problema não, né? A sorte é que no fatídico dia, um dia ele e um amigo dele que tinha mania de sair, de fazer um pequeno passeio, voltou um dia da floresta e fluiu como nada
tivesse acontecido antes, como se o cara já tivesse esse dom assim no sangue. Ele até lê um livro antes do passeio e um livro após, e ele vê assim que parece que não era nem a mesma pessoa que tinha escrito. Mas aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu nessa viagem? E ele vai descobrir o que aconteceu nesse passeio. O pai dele acaba descobrindo uma cartinha que o pai dele escreveu e guardou lá na gaveta para o filho dele ler depois da morte. E só que tem um porém. O Stephen King acaba não desmerecendo ele todo, porque ele até fala que ele sempre teve o dom, só que ele nunca soube desenvolver esse dom. E é a mesma coisa do amigo dele, que se tornou um pintor profissional, que eles tinham um dom, só que eles não sabiam desenvolver, e quando chegou nessa florestinha lá, na volta, tudo desenrolou pro bem deles. E eu até lembrei de uma reportagem que o Stephen King falou que às vezes sentia como uma fraude. Se ele era merecedor de tudo isso, desse reconhecimento todo, será que ele escrevia era tão bom mesmo? E eu lembrei nessa hora desse detalhe aí do Stephen King, quando falou sobre o escritor e tudo, sobre o merecimento, né? Se o reconhecimento é um fato merecido. É muito interessante. É muito interessante a história. Gostei muito. O livro inicia muito bem com esse conto. Se vocês acharem algo mais interessante ou quiser fazer um comentário, fique à vontade. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e até mais.